Hi guys, olá pessoal, eu sou a Rob do canal Close to Rob. Já se inscreva para receber dicas de como melhorar o seu inglês. Dê o seu like se você gostar do vídeo e aproveite para compartilhar as minhas ideias com os amigos de vocês. E vamos à dica da semana. Hoje eu vou falar sobre o Simple Past, que é o passado simples e é usado para você falar sobre coisas que aconteceram, eventos que aconteceram ou ações que você sofreu. Mas antes de falar sobre o passado propriamente dito, é preciso relembrar um pouco o presente para a gente poder chegar no passado. Então, se eu falo que eu trabalho, I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, and they work. A diferença seria na terceira pessoa do singular, onde a gente acrescenta um S, um ES ou IES, dependendo do verbo, sendo que esse vídeo você já pode revê-lo clicando em algum lugar aqui da tela para você poder verificar mais uma vez e relembrar para a gente agora chegar ao nosso passado, que é super simples e você vai ver. Bom, os verbos, eles se classificam como verbos regulares e irregulares. Os verbos regulares têm a terminação com ED, D ou IED. Robbie, você está falando muita coisa, explicando muita regrinha, então vamos aos exemplos para você poder visualizar melhor. Então, esse mesmo verbinho que eu falei para o presente, o que acontece agora é que a conjugação vai ser igual para todas as pessoas, por isso que eu falei que ele é mais simples. Então, quando eu falo eu trabalhei, eu vou falar o quê? I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, you worked, they worked. Então, nada mudou. As pessoas vão ser conjugadas da mesma forma, não vai haver diferença nenhuma. A única coisa que vai mudar realmente é quando a gente estiver falando do verbo to be, que é um verbo completamente à parte, e a função dele é um pouco diferente e cabe até um novo vídeo só sobre o verbo to be. Mas para você poder visualizar o que acontece no verbo to be, vamos conjugá-lo tanto no presente quanto no passado para você poder saber o que acontece. Então, se eu tenho o verbo to be, é o verbo ser ou estar, e quando a gente conjugá-lo no presente, ficaria I am, you are, he, she, it is, we, you and they are. No passado, o que acontece? I, he, she, it was. Então, I was, he was, she was, it was. Quando for we, you plural, and they, o que acontece? We were, you were, they were. Isso tudo na afirmativa. A gente está vendo aqui o verb to be, que ele se caracteriza de uma forma diferente, a conjugação é diferente. Voltando aos outros verbos, todos os outros verbos vão ser da mesma forma, a conjugação vai ser igual para todas as pessoas. E aí, voltando ao work, que a gente usou, worked. Esse é um verbo regular. O que é um verbo regular? É aquele que termina em ed, ou então em só D, no caso do live, que já termina com E, a gente vai apenas acrescentar o T. Então, live ficaria lived, love ficaria loved, e seria o que? I loved, you loved, he loved, todas as pessoas vão ser iguais. E aí, se eu tenho um verbinho, por exemplo, que termine com Y, como o verbo to play, o que acontece? Antes do Y tem o quê? O Y é precedido de uma vogal, nada acontece. Você vai apenas acrescentar o ED e vai virar played. Então, eu acrescento o ED, nada aconteceu. Agora, se for o verbo e termina com Y e antes tem a consoante como verbinho to study, a gente vai trocar esse Y e vai virar IED. Então, a terminação vai ser studied. Na pronúncia, studied. Study, studied. Então, a gente está vendo algumas particularidades na forma regular. E aí, o que acontece também, que a gente precisa prestar atenção, é caso o verbo termine com CVC, que a gente chama o quê? Que é o consoante, vogal, consoante, como o verbo plan. O que acontece? A sílaba, eu tenho uma ou duas sílabas terminando com
o CVC, a gente vai acrescentar a última letra, a gente vai dobrar a última letra. Então, plan, por exemplo, a gente tem a terminação CVC, consoante, vogal, consoante, é a sílaba forte, na verdade, é a única sílaba, nesse caso, nesse verbo, eu já vou explicar outros verbinhos, então a gente vai precisar o quê? Dobrar a última letra, vai virar planned. Então, quando eu falar planned, a gente acrescenta a última, o quê? A gente dobra essa última letra, para a gente poder ter na escrita. Na hora de falar, eu não preciso falar nada disso, é só para você poder saber essa particularidade. O verbo stop é a mesma coisa. O que acontece? A gente termina com o quê? CVC. Então, a gente vai dobrar também a última letra e vai virar stopped. E aí a gente tem a gente vai dobrar a última letra. No verbo listen, por exemplo, o que acontece? A gente tem mais de uma sílaba aqui. Lembrando que a separação de sílabas em inglês é diferente. A gente vai separar de acordo com a quantidade de vezes que a gente abre a nossa boca. Isso cabe uma outra explicação em um outro momento também. É só para você poder saber que o listen, listen. O que acontece? Eu não falo listen. A sílaba forte é o li. Então, listen. Nesse momento, apesar do verbo terminar com CVC, a sílaba forte, a sílaba tônica é o li. Então, eu não vou dobrar a última letra. Eu vou apenas acrescentar o ED. Vai virar listen. Eu não acrescento. A mesma coisa vai acontecer com o verbinho open, porque o que acontece? A gente fala open. Eu não falo open, apesar de eu terminar com CVC, a sílaba forte não é o pen, e sim o open. Então vai ser opened. A gente não vai dobrar a última letra. Essas são algumas particularidades na forma regular. Ai, Rob, eu tenho que saber tudo isso. Obviamente, você agora, nesse momento, não vai saber tudo isso assim, né? Você vai o quê? Você vai estudar para que você possa usar o verbo no passado. Você está vendo aqui que a forma regular, a gente acrescentou o ED, ou somente o D, ou então trocou para o IED. Isso tudo na afirmativa. E com relação aos verbos irregulares? Os verbos irregulares, a forma dele vai mudar, ou ele apenas vai ser igual quando eu usar o passado. Então, se eu tenho, por exemplo, o verbo to buy, ele vai virar bought quando for o passado. Eu comprei, I bought. Ele comprou, he bought. Se eu falo que eu fui ao mercado, I went to the store. Então, a gente tem aqui o go, vira went. Agora, o read, a escrita é igual, mas a pronúncia é diferente. Então, preste atenção. Então, vai ser read, read, quando eu falar no passado. Read, read. O verbo cut, ele vai ser igual, cut, cut. Então, notem aqui que o que acontece é que eu não tenho nenhum ED para acrescentar, eu não tenho nenhum D para acrescentar. Então, ele não é um verbinho regular, e sim um verbo irregular. O verbo pay vira paid. Ué, Rob, mas terminou com D, então ele é regular. No, dear student, esse é um caso diferente, é uma particularidade, é uma exceção, apesar de terminar com D, não é um verbinho regular. O pay, o verbo to pay, ele é um verbo irregular e a forma dele no passado é paid. Apesar de eu ter a terminação com D, ele não é regular, e sim irregular, irregular verb. Então, a gente tem aqui a afirmativa, ok? E aí, vocês têm uma lista de verbos irregulares. Obviamente, como eu já falei, você não vai decorar tudo assim, da noite para o dia. E nem é adequado decorar os verbos. Como que você vai saber como usar realmente esses verbos irregulares? Isso é na prática. A gente precisa o quê? Usar em exemplos
práticos, como eu já expliquei em outro vídeo, a gente tudo precisa contextualizar. Não adianta eu ficar decorando a lista de verbos, que tem mais de 400 verbos irregulares, vocês vão ficar doidos logo de cara. A gente precisa o quê? Usá-los em frases, em exemplos práticos que sejam, que eu possa lembrar, que eu possa realmente fazer uso deles. Isso é que é o importante nesse primeiro momento. E aí você vai o quê? Aos pouquinhos você vai sabendo como conjugar, como saber quem é verbo regular e quem é o verbo irregular. Isso tudo é com relação à afirmativa. E na negativa e na interrogativa, o que vai acontecer? A gente vai usar o verbinho auxiliar, did. Então, a gente vai usar I didn't go. Então, se eu falo que eu não fui, I didn't go. E o verbo volta ao normal. Então, ó, piece of cake. A única coisa que eu vou precisar usar é o que é o auxiliar. Did not, que vira didn't. E vai. No presente, vamos relembrar, na negativa, eu tenho I don't like, ou então he doesn't like. Eu vou mudar quando for he, she, it e usar o doesn't. Na negativa, no passado, todas as pessoas vão ser iguais, não tem mistério. Eu só vou usar o quê? I didn't go, you didn't go, he didn't go, she didn't go, it didn't go, we didn't go, you plural didn't go, they didn't go. Tudo igual, nada vai mudar e o verbo, você já sabe, ele volta ao normal. Eu não posso falar, they didn't went. No, dear student, pay attention. He didn't go. They didn't buy. They didn't like. O verbo volta ao normal. E na interrogativa, o que você vai usar? Você vai usar o did. Did you go there? Did you buy a car last year? Did you study for your test? Então, você vai usar o auxiliar did. No presente, o que a gente usou? Era o do you, do we, do they, do I. Se fosse he, she, it, does he, does she, does it. No passado, did para todas as pessoas, não tem diferença nenhuma. E assim fica mais fácil. E o verbo volta ao normal. Então, did you go, did you like, did you study, no difference. Você já viu que ele vai mudar e não vai ter diferença nos pronomes. Todos vão ser da mesma forma. And you guys, did you like the video? Tell me in the comments, what did you do yesterday? What did you do? O que você fez ontem? Tell me in the comments. Usem o passado, use the simple past. And that's it for today. Esse foi o vídeo que a gente fez hoje. See you in the next week. Bye!